Bom dia, missionário! O que temos para hoje? Primeiro eu quero um copinho d'água, porque rapidinho nós começamos assim a entender, né, tudo assim que está sendo falado neste canal, entendeu? Presta atenção, hein? Tá entendendo, tá, missionário? Então vim depressa, porque o tempo tá muito corrido, muito rápido. Então eu preciso entender a palavra de Deus. Então rapidão, vamos começar nossas aulas. Não adianta correr e não chegar a lugar nenhum, né? Presta atenção. Mas para avançarmos, entendeu? Temos que demonstrar, entendeu? Que estamos interessados, dando like, entendeu? Comentando, compartilhando com outros, entendeu? Presta atenção. O principal é isso. Entendeu? Se inscreva, compartilha com outros para os outros virem se inscrever, entendeu? E entrar aqui no grupo, entendeu? Presta atenção. O homem adora pegar de grupo, né? Presta atenção, entendeu, filho? Primeira coisa, começou o vídeo, dá o like, entendeu? Daí, ó, vai aí nesse mãozinho assim, ó, pra cima e aperta, não custa nada, entendeu? Para nos impulsionar, a gente assim continuar, entendeu? E assim mostrar pro YouTube que tá sendo assim interessante. Entendeu? Nossos vídeos. Presta atenção. Gente, vem cá, quero falar com vocês. Menina, presta atenção, menino. Olha, é preciso que vocês assistam nossos vídeos, assistam do início ao fim, entendeu? Mas, assim, é claro que às vezes a gente está sem tempo, não pode assistir o vídeo, por exemplo, se o vídeo tem 20 minutos, não pode ficar 20 minutos assistindo, assiste um pedaço aí, vê onde que parou, depois continua, entendeu? Porque é preciso que venhamos assistir o vídeo todo para a gente entender as nossas aulas, entendeu? E a gente avançar e saber como comentar, porque só a gente assistindo e entendendo é que a gente sabe o que nós vamos comentar, entendeu? Presta atenção, tá bom? Então eu espero com vocês aqui para estar curtindo e comentando nossos vídeos, tá bom? É preciso agora assistir os nossos vídeos, compartilha com outros e fala para eles também. Menina, assiste esses vídeos, menino, presta atenção. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, missionário! O que temos para hoje? Hoje eu quero te fazer uma proposta, preste atenção, porque eu quero que você comente, né? Aí no comentário comente, dê a sua opinião. Nós vamos seguir aqui no canal Oráculos do Céu, a Graça Revelada, com nossas mensagens, nossas aulas, normalmente, mas eu quero que você dê a sua opinião. Pretendo reaver este canal aqui, né, Darcy Marie, do Facebook, blogueira na real, tem muitos vídeos lá, né, mas a gente começar numa nova etapa, né, assim neste canal, trazendo, sabe o que? A proposta é nós falarmos de histórias de vida, né? Histórias de vida, histórias de amor que nós conhecemos, né? Alguém contou, ou a sua vida mesmo, a minha. Histórias, assim, incríveis, né? Histórias, às vezes, sobrenatural, algo que você surpreendeu, né? Alguma coisa que você viu, alguma coisa que aconteceu. De repente, um dia você estava em algum lugar, ia andando numa rua, aí viu um cachorrinho diferente, qualquer história, gente. Mas vamos contar histórias, né? Falar as histórias verídicas, mas histórias, né? Falar de amor, de casos impossíveis, né? De mães que não tinha filhos, depois por algum milagre teve, né? Assim, né? Alguns fatos de vivência mesmo, né? De vida. Então, assim, um sonho, né? Um sonho que aconteceu, eu particularmente vou estar contando várias histórias, né? Várias histórias verídicas que aconteceu na minha infância,
na minha juventude e nos dias de hoje, né? Falando sobre, às vezes, personalidades que nós conhecemos, né? Pessoas, às vezes nós conhecemos pessoas que têm, de alguma forma, às vezes tem uma particularidade que chama atenção, né? Às vezes tem pessoas que a gente conhece, às vezes é muito mentirosa, tem outras que é muito engraçada, né? Tem pessoas que a gente gosta de estar do lado delas, tem pessoas que é assim, né? A gente não gosta porque só reclama da vida. Então, assim, a gente não precisa, muitas das vezes, em alguma história, de repente, dar nome aos bois, né? Mas, assim, a gente pode falar de variedades de coisas, né? Chama assim. Também podemos trazer coisas culinárias, alguma receita, alguma coisa que a gente lembra, que a gente gostava, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, entende? Então, eu quero que você participe deste vídeo. Preste atenção, comente, vamos sim comentar. Então, de acordo com a repercussão, né? Assim, se nos integrarmos assim realmente de verdade, vamos reaver esse canal, né? Darcy Marie do Facebook, blogueira na real. Posso contar com você? Pois é, em nossas aulas hoje chegamos a essa parte, esse estado, né? Desse entendimento para poder a gente dar procedimento, né? A gente prosseguir, né? Então, nós entendemos o reino que era unido, que foi dividido, 10 tribos, duas tribos. Nós entendemos que depois da morte de Salomão, que foi dividido, né? Os filhos de Salomão, nós entendemos que depois eles passaram por um período, né? Que é aquele período dos juízes, não é verdade? Dos juízes, mas não tiveram juízo, e aí teve as partes dos reis, né? Aí cada tribo do norte, tribo do sul, teve os seus reis, né? E então chegamos nessa parte que chegou um reforço para os reis, né? Então, para essa parte que são os profetas. Profetas são aqueles que profetizam, né? Profetiza. Então, o povo continuava, né? A ser o que? Rebeldes, na verdade, de dura cerviz, né? Como é escrito na palavra. Então, começou ali os profetas. Então, vamos falar de alguns profetas, né? A cada dia dessa semana. Entendeu? Presta atenção. Já falamos, já entendemos que os profetas, tem os profetas maiores e os profetas menores. Profetas maiores são aqueles que os livros é maiores, que é como Isaías, Zacarias, etc. E os menores são aqueles que os livros é menores, né? A história é menor. Então, por isso que fala profeta menores. Não que eles tenham menor importância. Então, vamos estar entrando aqui nesta parte. Porque os profetas, né? Os profetas eram a boca de Deus, né? Para aquele povo desgovernado, né? Desobediente. Então, era a boca de Deus. Já falamos sobre isso, que está em Hebreus 1, versículo 1. Que fala ali que Deus falava ao povo através dos profetas, né? Falava de várias maneiras, né? Mas eu não entendi, entendeu? E, inclusive, através dos profetas. E nós entendemos que esta condição de Deus falar através dos profetas foram até João, Mateus 11, 13, né? As leis e os profetas, né? Eles profetizaram até João, que João foi o último ali, que era aquele que preparou o caminho para o profeta Jesus de Nazaré. Tá bom? Presta atenção. Falamos no livro anterior sobre o livro de Crônicas, né? Que Crônicas é como se fosse o jornal assim, da época que eles liam, né? Então, falamos que primeira crônica ali trouxe a história de 1ª e 2ª Samuel e 2ª Crônicas trouxe assim 1ª e 2ª Reis, né? Assim, os destaques dos acontecidos, né? Nós já falamos sobre isso. E agora vamos falar aqui um pouquinho assim sobre cada livro para a gente estar, né, compreendendo a Bíblia. Depois de Crônicas vem Esdras. Então, Esdras não era profeta, Esdras era um sacerdote, né? Já falamos sobre Esdras. Esdras, Neemias, né? Eram aqueles contemporâneos que foram aqueles que voltaram, ajudaram a reconstrução do Templo de Jerusalém, depois que o povo voltou, né, dos cativeiros, né? Que é assírio e babilônico, né? Vieram com
os medo-persas, os reis trouxeram eles e eles ali ajudaram na reedificação, né, do templo de Jerusalém. Então ele era sacerdote, tá bom? Neemias, então, é contemporâneo de Esdras neste momento, né, de ouvir, né, da confusão que houve, né, com povos de parte de Israel, né, que foi dispersos, que ficaram, né, e o que os pobres, já falei sobre isso, ficaram, que eles levaram mais cativos foi mais a liderança, né, então ficou tanto da parte do norte quanto da parte do sul, né, aqueles menos favorecidos ficaram e eles, a Deus dará, casaram-se com o povo, né, o pessoal ali do Reino do Norte, se misturaram, casaram com um povo que não poderia casar, se misturaram, e depois aquele Israel ficou disperso, não é verdade? Preste atenção, hein? E então eles foram muitos para Samaria, então daí vem o povo samaritano, né? Aquele povo que ficou ali, assim, né? Desprezados, né? Depois quando a gente lá estudar, na parte quando nós estivermos lá com Jesus de Nazaré, a gente começa a compreender, né, sobre aquele povo, né, samaritano, por que os judeus não gostavam, né, não gostavam daquela parte de Samaria, aquela parte dos samaritanos, por quê, né? Então, o Neemias, né, nós sabemos a história de Neemias, se você não sabe isso, lê. Neemias, ele era o quê? Ele estava o quê? Na casa do rei. Aqui, ó, as palavras de Neemias, né, que vem no início aqui falando, que veio a mim um dos meus irmãos e alguns de Judá, ele ouviu falar, né, já falei que Judá, né, que é o reino do sul, que estava Jerusalém, né? Então aqui no versículo 22, no versículo 2 do capítulo 1 de Neemias, né, veio a mim os meus irmãos e ele alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, né? E o muro de Jerusalém, né, que tinha um muro que cercava Jerusalém, aí falou para ele, o muro de Jerusalém acabou, se destruiu, foi fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, Neemias disse, né, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para que com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, continua aí lendo, que vocês vão entender que ele aí, no versículo 6 diz assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Está vendo? Que aqueles parte do norte que estavam todos desgovernados, ele estava orando por eles, né? Teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, né? Quando fala a casa de meu pai, está falando aí do reino de Judá, aquele que está do lado de Jerusalém, né? Que eles não dividiram. Já falei sobre isso, né? Que o povo lá de Israel fizeram outros templos para não vir a Jerusalém. 7. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. Vou para vocês entenderem por que lá na frente, quando nós lemos assim, não há um justo sequer, né? Não vemos essa expressão, está escrito? Então, muitas das vezes, em variedade de textos que às vezes leiam para nós, né? E a gente acaba conhecendo a Bíblia só de ouvir falar. Quando a Bíblia diz não há um justo sequer, ali está se falando, né, que não havia um justo sequer
nem nas 10 tribos, né? Nem em Israel e nem em Judá. Aí fala assim, ó, todos, tanto de Israel quanto de Judá, pecaram, transgrediram a lei. É isso que quer dizer, entendeu? Presta atenção, hein? Entendeu? Então, por isso, Jesus Cristo na cruz, né, justificou, né, aqueles pela fé, muitos pela fé, que aí você vai entender Romanos 5, você vai lá e lê, entendeu? Romanos 5 todo, entendeu? Todos pecaram, tanto os de Israel quanto, né, não está falando todos, porque hoje muitas das vezes alguns mestres, né, falam de pregações ou em estudos assim, aí a gente se inclui, né? A gente se inclui. Mas hoje aqui a gente está querendo entender a Bíblia. Ninguém está querendo falar do achismo e nem de hermenêuticas diversas, né? Formas de interpretações diversas para o povo da sua conveniência. Que nós estamos aqui, o nosso propósito é entender a Bíblia. Então, entendeu? Quando a Bíblia fala assim, não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está falando do povo do reino do norte e do povo do reino do sul. Prestou atenção? Presta atenção, hein? Versículo 7 de Neemias 1. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Então, continuou aí lendo, né, Neemias, que é muito bom para entender, né, aí ele acaba pedindo o rei, acaba indo para lá, para ajudar na reconstrução dos muros, né, de Jerusalém. Então, aí tem aquela parte de, né, Tobias, né, de Sambalat, Tobias, né, que estão ali para meio que atrapalhar. Leio toda a história que vocês vão entender, é muito bom a gente compreender a palavra. Não sei se eu disse que o nome Esdras em hebraico significa, né, ajuda, entendeu? Isso também ajuda você a entender a Bíblia. Ainda falando sobre Neemias, né, falamos que Esdras era sacerdote. Neemias, ele foi governador, né, diferente. E o nome Neemias significa o quê? Consola, consolo, entendeu? Presta atenção, hein? Então falamos agora do livro de Esther. Esther significa o quê? Estrela. E presta atenção, o livro de Esther, né, a história de Esther, porque Esther é o último livro histórico. E a história de Esther, ela se deu antes dos medo-persas, entendeu? Presta atenção, hein? Né? Quando eu falei que os medo-persas que foram lá, né, e acabaram com aquele reinado babilônico e trouxeram o povo de volta, não é isso? Presta atenção. Então, falamos, né, que já Neemias, Esdras, eles se dão ali na reconstrução. Esdras na reconstrução do templo e Neemias na reconstrução dos muros. E Esther, né, a história de Esther é antes de o povo ser liberto, entendeu? Presta atenção, aí vocês lêem a história de Esther para poder entender, né, que ela foi assim muito especial para aquele povo, tá bom? Presta atenção, hein? Depois de Esther vem Jó. Jó é um livro poético, né? Nós terminamos os livros históricos, agora Jó é um livro poético, entendeu? Sabe o que é poético? Poesia, né? Então é um livro que vem fazer, é tipo um código, vê se entende, né? Que esse livro é muito importante, né? É tipo um código, é um livro misterioso de poesia, uma forma de Deus falar sobre o reino de Deus, sobre o reino espiritual. É muito importante, hein? É muito importante. Esse livro é uma forma, presta atenção no que eu estou falando, né? Foi uma das formas, né? Lembra que Hebreus 1:1 diz que Deus falou ao homem de várias maneiras, não é verdade?
Então, aqui foi uma forma de Deus fazer o povo compreender o reino espiritual, né? Porque naquele tempo se tinha uma dificuldade do povo entender, né, esse mistério do reino espiritual. Se hoje está difícil, se hoje o povo ainda está com os pés muito assim no chão, né, está muito na carne, muito terreno, não gostam nem de falar de coisas invisíveis, né? São igual Tomé, né? Tem que ver para crer, entendeu? Presta atenção, hein? Então, mas hoje nós, nós avançamos, né, na lucidez, e nós compreendemos melhor, se prestarmos melhor, né, a atenção, se der mais atenção, né, com um melhor entendimento, né? Não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, entortar o pescocinho, né, e ser religioso somente pelas coisas que a gente ouve falar, né? Igual quando era lá, né, tempos atrás, antes de Martinho Lutero, né, que o povo ficava vendendo terreno no céu, no purgatório e tudo, a pessoa tinha que pagar para poder não ir para o inferno. Então, e as pessoas, né, porque não tinha entendimento, né? As missas durante muito tempo, lá no início, né, eram em latim, quem que compreendia, né? Mas as pessoas só queriam ser religiosos, seguir religião, até porque não é o assunto hoje aqui, mas lá no início da história, se o povo não seguisse esse cristianismo, eram mortos, entendeu? Tudo começou com pressão, entendeu? Esse cristianismo que veio do Império Romano, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana que eu estou falando, né? Que nós vamos chegar lá na frente nesse entendimento. Preste atenção e calma, entende? Então, sabemos que os protestantes, que somos aqueles que protestou, né? Que está do outro lado, uns que falam que é evangélico, né? Outros falam que é cristão, e não importa, né? Então se generalizou, né? Cristão ali não é só aqueles que tinham que confessar lá o católico apostólico romano, mas, entendeu? Mesmo o protestante, tudo vem do mesmo lugar, vem do mesma liderança, entende? Muda-se alguma coisa, né? Que protestaram através de Martinho Lutero, né? E outro, Martinho Lutero foi a partir de 1517, mas isso mais para frente nós vamos entender, vamos passo a passo. Então, estou explicando aqui Jó, né, que é assim um código, uma forma de Deus conduzir o homem para o homem, que o homem entenda o quê? O reino, né, o reino espiritual, do qual Jesus, lá na frente, Jesus de Nazaré veio para, né, se revelou, né, esse mistério espiritual se revelou. E até hoje não entende, compreende, não quer saber, se faz a mesma coisa que Pedro fez, né? É fantasma, né? Enfim, né? Isso é uma outra aula lá para frente. Vamos prosseguir falando aqui, entendeu, menino? Então conta a história, né? Que esse livro poético também foi assim, a poesia veio através de Moisés. Lembra que Deus falou ao mundo de várias maneiras? Então, Moisés, ele foi preparado, né, para ser a boca de Deus, ser a mão de Deus, ser os pés de Deus na terra naquela época. Por que eu estou falando isso? Para prestar atenção que sempre é Deus conduzindo o homem, né? Então, já naquele tempo, né, esse Jó foi um livro preparado para começar, né, dar aquele entendimento para aquele povo, né? Para aquele povo. Mas a dificuldade era grande, né? Presta atenção, hein? Moisés, ele foi o escritor, né, segundo a história, né, primeiro do Pentateuco, né? O que é Pentateuco? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, né? Êxodo,
Não é verdade? Preste atenção, Deuteronômio, que é a segunda lei, né? Êxodo é saída, preste atenção. Levítico, né? Levítico, e Números, né? Que veio antes, Números, né? Preste atenção. Gênesis, Êxodo, Números, né? Levítico e Deuteronômio, é o Pentateuco. E conta-se a história que Jó, né? Jó foi o primeiro livro a ser escrito, né? Conta a história, que é um dos primeiros, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, entende? Presta atenção, hein? Foi nos concílios, né? Nos concílios, né? Nas reuniões, né? Se você não sabe o que é concílios, do tempo de Constantino, o imperador Constantino Romano, que foi assim posto a ordem conveniente, né, para aquele período que estava nascendo o cristianismo, né? Então foi posto a organização da forma deles, tá bom? Preste atenção. Mas não ficou oculto esta história, né? As histórias real. Preste atenção. Então vamos para frente com esse entendimento. Então por hoje eu vou estar terminando com alguns versículos, mas eu quero que vocês entendam bem, compreendam, gente, né? Esses estudos é para que nós venhamos compreender, né? Esse pacto da lei que o povo gosta de andar, o pacto da graça que nós estamos para compreender o pacto que é espiritual, que é o reino de Deus estabelecido, né? Entende? Que é a nossa Canaã. Preste atenção. Então, estamos falando do livro de Jó, é muito importante, né? Falamos que ele é um livro poético, né? Que Deus falava ao homem de várias maneiras. Então, preste agora atenção para vocês compreender, que é muito importante entender essa parte, para entender o plano de Deus, para que nós venhamos compreender o reino espiritual. Esse que é o mistério, é o ministério de Jesus, entendeu? Preste atenção. Então, esta história, presta atenção, a história, né, essa inspiração deste livro pode ser o quê? Apontada na referências feita o quê? A Jó. Porque no Novo Testamento tem várias referências, né, que fala sobre Jó. Porque na plenitude do tempo era para todos os povos, o reino espiritual aí sim não era para Israel especificamente, mas é para todo um povo, principalmente para nós hoje, que somos povo remanescente, aquele povo que não está andando no deserto da religiosidade, estamos o que? Carente de entender, de estar neste reino espiritual, do qual os religiosos, né, não entram. Mateus 7:22, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, mas Jesus, não. Só aquele que entra no reino de Deus, que são os bem-vindos, os benditos do meu Pai, né? No versículo 23 de Mateus 7, apartai-vos de mim, vocês que só é religioso. Então é muito importante, gente, prestar atenção. Então este livro, Jó, né? Ele pode ter sido, né? Ele pode ter sido, quem escreveu foi Moisés, mas ele pode ter sido, né, a palavra diz que foi trazida pelo profeta o quê? Ezequiel. E por que é importante vocês compreender isso e não esquecer mais? O livro de Jó pode ter sido por profeta Ezequiel. Quem era o profeta Ezequiel? Aí vocês vão lá, depois nós vamos chegar lá. Entende? É aquele que recebeu a incumbência de lá na frente. Eu vou falar numa linguagem que vocês compreendam, pelo amor de Deus. De lá na frente, né, se materializar como filho de Deus para trazer a redenção e o juízo para Israel. Leia lá Ezequiel, capítulo 2. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. E leia tudo que foi falado. Vá no capítulo 1, leia tudo ali. O aspecto daquele que estava recebendo a incumbência. Aquele anjo maravilhoso. Preste atenção, hein? Então é importante
entender a palavra de Deus. Ai, como eu amo. Entendeu, menina? Presta atenção! O homem mistura espiritismo com o reino espiritual, que é para não entender e não deixar os outros entender, né? O reino de Deus é espiritual. A mensagem da cruz, 1 Coríntios aqui, né, diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é o que? Loucura, né? É loucura para os que se perdem, né? A palavra invisível, né? Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, né? As interpretações, né? As maldades do homem para interpretar, para aprender, né? As mentes humanas. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba, né? Escriba eram os que escreviam. Onde o inquiridor deste século, cadê? Porventura não tornou Deus louca, né? A sabedoria do mundo? Entendeu? Visto como na sabedoria de Deus o mundo que não... Presta atenção, hein? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conhece por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem, né? Pela loucura da pregação, não é pelos os astutos desse mundo, não, mas é pelo amor da cruz, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o quê? Nós que estamos na aliança da graça, que estamos entendendo o reino espiritual, pregamos o quê? Presta atenção. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo, né? Para os judeus, loucura para os gentios. Só quero ser religioso, não quero entender o reino de Deus espiritual, menino. Presta atenção. Então vamos começar agora a compreender que o nosso ministério, nós que estamos na Aliança da Graça, é pregar o reino de Deus, o reino espiritual, não é religiosidade. Jó 38, Deus responde a Jó, presta atenção, hein? Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um que? Redemoinho. Vocês conhecem o que é redemoinho? Presta atenção, se o redemoinho te responder hoje, como é que você faz? Quem é este que... Ele pergunta a Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Presta atenção. Vocês são religiosos, tem que entender o reino espiritual, que é isso que nos interessa. Já Deus, Jesus já veio, já nos deu vida e vida em abundância, vida eterna, de uma vez por todas. Já fica vocês querendo renovar, revogar a aliança. Deus é soberano ou não? A aliança é eterna ou não? Ele que fez ou não? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responda-me. Ele está falando, onde estás tu quando? Onde que tu estava? Onde estavas tu quando eu fundava a terra, Jó? Faz-me saber. E tens inteligência, menino? Presta atenção. Para terminar, né? Quando vierem falar, vem menino pra cá, vamos fazer a obra de Deus. A obra é do homem para homem, né? Não é verdade? Presta atenção. Nós amamos, fazemos obras, ajudamos, porque nós somos, né, da aliança da graça. Porque nós somos agraciados. Deus teve misericórdia para conosco e nós temos que ter misericórdia para com nossos irmãos. Se não amamos nossos irmãos, né, como vamos dizer que amamos a Deus? Mas a obra é do homem, a obra terrena, a obra religiosa. Né? Presta atenção, João 3,16 já foi cumprido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Já deu ou não deu, menino? Presta atenção. Então, para finalizar este vídeo por hoje, aqui em João 18, né? Vocês leem aí todo, né? Texto sem contexto é pretexto para a gente não entender, mas vou falar aqui, ó. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Então, se o reino dele não é deste mundo, tal coisa que está aqui no mundo é do homem para homem, do mundo, entendeu? Presta atenção. Presta atenção, hein? Não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus, o que? Ministros, somos nós, menino. Entendeu? Que somos diante da fundação do mundo, já estamos sendo preparados. Os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Entendeu, menina? Presta atenção, hein? Andar com Jesus, presta atenção, mas na hora de escolher eu quero Barrabás. Dele só quis milagre e tudo. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo, hein? Vem cá, hein, menina? Presta atenção. Vamos avançar juntinho.